Olá, meus irmãos, passando hoje, neste domingo, dia 15 de junho, ofício solene Santíssima Trindade. Evangelho meditador, esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, lá no seu capítulo 16, versículo 12 ao 15. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não podeis suportá-las agora. Quando vier o Espírito da Verdade, este vos conduzirá em toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas falará quanto ouviu e vos anunciará as coisas que estão por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto tem o Pai é meu. Por isso eu vos disse que o Espírito recebe do que é meu e vos anunciará. Meus irmãos, Evangelho de hoje é maravilhoso. Quando vier o Espírito da Verdade, este vos conduzirá em toda a verdade. Que maravilha para nós! A fé trinitária, antes de ser compreendida, é vivenciada pelos cristãos, sobretudo na liturgia. Até porque é o maior mistério da nossa fé. Somos iniciados desde pequenos sobre a Santíssima Trindade, que, para nós católicos, constantemente é lembrada no gesto do sinal da cruz. Depois da ascensão do Senhor junto ao Pai e o envio do Espírito Santo no Pentecostes, é oportuno celebrar neste domingo a solenidade da Santíssima Trindade. O Deus Uno e Trino, acompanha toda a história de salvação. É o Espírito do Senhor que deu a vida ao ser humano e que acompanhou Moisés e os profetas em sua missão de porta-vozes de Deus. Pela palavra, o mundo foi criado. Tudo que existe foi criado. Haja luz e houve luz. Tudo foi criado pelo Verbo, com o Verbo e para o Verbo de Deus. Tudo foi dado como presente para Jesus. Posteriormente, como sabedoria personificada, ela esteve presente na criação e tem a função de levar o ser humano a Deus, conforme hoje na primeira leitura. Não é verdade? Primeira leitura hoje, Provérbios 8, do 22 ao 31. Para os cristãos, como bem apresenta o Novo Testamento, e como também sistematizou os padres da Igreja na Patrística e também os primeiros concílios, ela se encarnou. O Verbo, a palavra de Deus, se encarnou e se fez um de nós na pessoa do Cristo. Ele é o único e verdadeiro mediador entre Deus e o ser humano. Nós estamos falando aqui da mediação de salvação. Ele é único. Só Deus pode nos salvar. Não é verdade? Só Ele é o sumo pontífice com dupla natureza, humana e divina. A ponte de uma única pessoa está com a natureza humana e a divina, permitindo acesso à participação na glória de Deus. Salvação nada mais é do que ir viver a vida de Deus. Você, como ser humano, um homem, natureza nossa é humana, hominal, e viver a vida divina. Então o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós, nos transborda do seu amor, dando-nos coragem e constância para perseverarmos nas tribulações e nos fazendo pessoas virtuosas e cheias de esperança. Na segunda leitura nós temos a carta a Romanos, São Paulo apóstolo aos Romanos 5, do 1 ao 5, onde coloca que Jesus é aquele que revela o Pai e o Espírito Santo. Em seu discurso de despedida, aproximando-se do martírio da cruz, ele diz aos discípulos aquilo que irá acontecer. Os discípulos ainda estão cheios de incompreensão e medo. Só a experiência do mistério pascal de Cristo, envio do Espírito Santo, os farão assimilar as coisas novas e obscuras
ditas pelo Mestre. Somente a inspiração, somente quem está cheio do Espírito Santo compreende aquilo que Jesus quer de nós, aquilo que Deus quer, qual é a vontade de Deus. E também o sentido da Escritura, entender o sentido literal, sentir um outro sentido que é o sentido alegórico, o sentido anagógico, enfim, os variados sentidos, né, da palavra de Deus. Ora, como guia para a verdade, o Espírito Santo que inspira a igreja, inspira os fiéis. Então o Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho, e iluminará os discípulos a conhecerem a verdade, essa verdade que liberta. Eles então terão força e coragem para testemunhar nos confins do mundo que Jesus foi o enviado do Pai, para anunciar o reino e trazer a salvação para Israel. Ele é o Mashiach, ele é o Messias. Ao celebrarmos a Santíssima Trindade, comunhão de amor entre três pessoas distintas, gerando a perfeita unidade. Então, um só Deus que é amor. Não é verdade? Somos chamados a viver essa unidade na fé, na comunidade, na igreja de fé, então constituída por várias diversidade de irmãos, de ministérios e dons. Que maravilha para nós! Ao contemplarmos o Pai, vemo-nos como seu povo escolhido, que peregrina rumo à sua glória, a Jerusalém celestial, na pessoa do Cristo. Experimentamos a proximidade de Deus que toca profundamente nossa realidade humana e pessoal. Deus nos visitou. Jesus é a última palavra do Pai. Como morada do Espírito Santo, permitimos que Deus nos santifique, gerando fruto de paz. Assim, obedientes a Deus unitrino, testemunhemos seu amor e colaboremos com o seu plano salvífico neste mundo tão cheio de desafios. Que a Santíssima Trindade nos abençoe e nos cumule do amor e de todos os dons necessários para que a gente um dia possa estar todos no céu, amando e adorando a Deus que é unitrino. Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 8: Senhor, nosso Senhor. Grande abraço, muito obrigado. Se inscreva, curta e compartilha.